Seja bem-vindo de novo ao programa Consultório de hoje. Passam agora alguns minutinhos das 4 da tarde e continuamos aqui a levar até si informação, saúde e bem-estar. Queremos também ouvir todas as suas dúvidas, queremos ajudá-lo a esclarecer as suas questões, queremos ouvir a sua história, o seu testemunho, que aqui pode partilhar connosco, com todos os nossos telespectadores e também, claro, a sua opinião. 22-508-3297 é o número de telefone que pode marcar para inscrever-se, juntar-se a nós. Vamos agora abrir portas à medicina estética. Vamos aqui falar de dieta cetogénica e enquanto acompanha a nossa conversa pode então inscrever-se por telefone, mas também por escrito, partilhar toda esta informação através do nosso endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. É a nossa convidada, a doutora Adriana Relvas, médica de medicina estética, a quem agradeço muito por estar connosco no consultório. Obrigada, Sra. Doutora, mais uma vez. Obrigada eu. É sempre um prazer gigante. Muito obrigada. Obrigada. Em nome de todos os telespectadores, obrigada, porque de facto está sempre disponível também para ouvir quem nos acompanha e esclarecer as questões. Sra. Doutora, e vamos falar de dieta cetogénica. De facto, há muitos artigos que saem na comunicação social sobre esta dieta. Há benefícios, não há benefícios? Acima de tudo, em que é que consiste? O que é a dieta cetogénica? Muito bem. Então, para começar assim, de uma maneira muito simplista e que toda a gente entenda lá em casa, a dieta, há dois grandes combustíveis do organismo. Um grande combustível são os açúcares e outro grande combustível são a via, portanto, a via cetogénica, a via em que nós mobilizamos. É uma dieta que promove a utilização de gordura, da gordura do corpo, não é? E da gordura dos alimentos para produção energética. E, portanto, a dieta cetogénica é uma dieta pobre em carboidratos, é uma dieta que aposta sobretudo em alimentos ricos em proteína e o mínimo gordura possível, mas, portanto, há uma fase inicial na dieta cetogénica em que nós vamos remover os açúcares e os hidratos de carbono, não de uma maneira demasiado restritiva, mas de uma maneira necessária para que o corpo comece a recrutar a gordura em excesso, não é? Como combustível energético. E, portanto, lá em casa as pessoas agora perguntam, mas eu não consigo fazer isso o resto da minha vida, estar sem açúcar e estar precisamente assim com essa falta de energia, que poderá vir. Ao contrário do mito que a dieta cetogénica é uma dieta que vai induzir um déficit de energia, é exatamente o contrário. Portanto, os atletas de alta competição, por exemplo, têm um metabolismo muito mais cetogénico do que da via dos açúcares. Por isso é que eles aguentam, por exemplo, o jogador de futebol aguenta os 90 minutos a jogar, não é? Portanto, o organismo, quando deixa de recrutar açúcar como combustível energético, vai buscar o combustível gordura acumulada no corpo. Claro. Quem diz o futebol, o ciclismo e por aí fora. Portanto, a dieta cetogénica não vai ser para sempre, Alexandra. Portanto, é uma fase para atingir um fim. Deve ser sempre, sempre, sempre acompanhada por médicos. Está bem? Médico e até por equipa multidisciplinar, nomeadamente nutricionista, profissional de exercício físico, porque na dieta cetogénica nós não queremos carências. Nós vamos utilizar mais proteína e alguma gordura, o mínimo de gordura possível, para que haja uma manutenção do equilíbrio do corpo. Vamos também suplementar muitas vezes com o equilíbrio hidroeletrolítico, ou seja, com vitaminas e minerais, para que não seja restritiva em demasia de acordo com a pessoa, não é? E depois vamos, à medida que a pessoa vai chegando ao seu peso certo, que já vamos falar também um bocadinho disso, claro. Vamos começando a introduzir então outro tipo de alimentos, até mesmo os hidratos de carbono, porque nós não temos que ser fundamentalistas e o nosso corpo não tem que existir num fundamentalismo para o resto da vida. Portanto, ninguém precisa de fazer dieta cetogénica para o resto da vida, a não ser que assim o deseje porque se sente bem. Claro. Mas o único objetivo desta dieta é a perda de peso? Não, de tudo que não. O grande objetivo da dieta cetogénica é nós perdermos uma coisa que o corpo gera, que se chama lipoinflamação. Ou seja, é como se, no fundo, na gordura visceral, principalmente na gordura visceral, e muito mais do que nós estarmos a falar no peso da balança, é nós percebermos o porquê de pesarmos, por exemplo, 70 quilos. A pessoa que pesa 70 quilos, mas tem 40% de massa muscular e tem 20 ou 16% de massa gorda, está ótima, não é? Portanto, nós estamos a falar de uma dieta que é adequada para pessoas que efetivamente têm uma massa gorda, têm muitos quilos de gordura visceral, têm uma gordura visceral que não conseguem mobilizar e têm células inflamatórias que precisam, do fundo, como que uma dieta anti-inflamatória do organismo e que consiga recrutar essa gordura visceral onde está o colesterol, onde induz colesterol, triglicerídeos, hipertensão, infertilidade. Sabemos que 18 tipos de cancros estão também muito associados a esta gordura visceral e, portanto, é esta gordura visceral aquela que nós
maioritariamente queremos trabalhar e que com a dieta cetogénica nós conseguimos destruir. Claro. Este processo de cetose é indicado para todas as pessoas ou há pessoas que de facto não devem seguir esta dieta? Portanto, uma dieta cetogénica nunca deve ser feita restritiva em menores de idade, porque precisamos dos hidratos de carbono para o crescimento, não é? Doentes com insuficiência renal, por exemplo, doentes com cancros em fase ativa ou com tumores em fase ativa, não é? Que precisam de proteína, mas também precisam de hidratos e precisam aqui de uma dieta muito mais balanceada. E algumas condições que efetivamente não se podem, que possam sobrecarregar também a parte hepática. Por exemplo, hepatites em fase aguda, que há dias foi o Dia Mundial das Hepatites. É verdade, e assinalamos aqui. Isso, e que está tão subdiagnosticado também. Portanto, ninguém faz uma dieta cetogénica sem colher umas análises prévias para vermos como é que está a saúde de todo o corpo. Claro, tá bem? Daí esta orientação ser fundamental. Orientação médica, e durante a própria dieta cetogénica vamos também fazendo análises para percebermos se aquela perda de peso e se a perda de gordura visceral e se a perda com um ganho de massa muscular, até porque intensivamos o exercício físico de tonificação, não tanto de cardio numa primeira fase, mas de tonificação, se efetivamente a pessoa está a perder gordura, mas a incrementar saúde e até massa muscular, não é? Ora, vamos então apresentar esta dieta, conhecendo os alimentos que fazem parte e aqueles que devem ser evitados. E esse processo inicial é um processo de adaptação difícil? Portanto, o processo inicial, a dieta cetogénica, que está mais que estudada e que tem muitas publicações científicas e meta-análises até na área, passa por várias etapas. Digamos que temos uma fase mais restritiva, em que queremos quase como se o cérebro da pessoa deixasse de mobilizar, de pensar nos açúcares e deixasse de utilizar a parte metabólica, deixasse de utilizar o açúcar como combustível, e essa fase sim é uma fase mais restritiva, em que nós, os hidratos de carbono, vamos reduzi-los quase só e os açúcares vamos reduzi-los quase só aos legumes, não é? E depois há uma fase em que efetivamente nós começamos a introduzir, e com proteína sempre, de alto valor biológico, com o mínimo de gordura. A gordura também é importante, mas é a velha história que já falamos aqui muitas vezes nos programas. O azeite é sempre melhor, o azeite virgem extra em cru é sempre melhor do que o óleo, mas não deixa de ser uma gordura. Portanto, é uma colher de sopa de azeite virgem extra por dia em cru, o recomendado, e não 2 ou 3, ou regar, por exemplo, um assado com azeite só porque é uma gordura melhor. Ou uma salada. Ou uma salada, não é? Se a pessoa tiver a comer uma salada, mas a regar com azeite. Exatamente, apostar muito mais nas especiarias, por exemplo, não é? Que são subejamente utilizadas noutras culturas e que muitas vezes na cultura mediterrânica era tão utilizada as especiarias, toda a gente tinha vasinhos de especiarias em casa e está-se a perder um bocadinho isso, era bom que retomássemos também. E por outro lado, evitar então os açúcares refinados, evitar os farináceos, numa primeira fase evitar as leguminosas, que depois, à medida que a gordura visceral vai sendo reduzida, o perímetro abdominal, para quem não tem uma balança boa de bioimpedância, que veja a gordura visceral, à medida que vemos as pregas, os nossos nutricionistas veem as pregas, ou nós começamos a ver a percentagem de gordura a reduzir e que vamos conseguindo realmente atingir o peso objetivo, que é um assunto que eu acho que também é importante falarmos, do peso objetivo e não do peso ideal pelo índice de massa corporal, que a sociedade científica sabe que isso está um bocadinho aqui ultrapassado, já vamos ver porquê. E, portanto, nós vamos introduzindo a carne, o peixe, o ovo, o marisco, ou quem é vegan, o tofu, a soja, por aí fora, as leguminosas, e depois introduzimos também numa fase final os hidratos de carbono, mas com cálculo de que hidratos de carbono é que a pessoa precisa, e ao passar por esta dieta cetogénica, a pessoa foi introduzindo os alimentos e foi percebendo que muitas vezes comia num prato 2 ou 3 colheres de arroz, por exemplo, quando afinal com meia colher de arroz ou uma colherzinha de arroz sentia-se exatamente saciado bem. Portanto, há uma reaprendizagem que eu acho que é muito mais do que perder peso, sim, não é? Uma reeducação alimentar, uma reeducação alimentar. E daí também ser tão importante trabalharmos em equipa multidisciplinar, não é? Em que muitas vezes até também introduzimos a ajuda de um psicólogo, por exemplo. Perceber a causa que levou aquela pessoa ao excesso de peso e à obesidade, não é? Cada vez mais é importante nós percebermos o porquê, para não se repetirem hábitos, porque, Alexandra, não interessa ser dieta cetogénica, balão intragástrico, cirurgia de bypass, os injetáveis, que também já veio cá a nossa querida doutora Joana Menezes falar tão bem sobre eles.
não nos importa emagrecermos se não mudarmos hábitos, porque nós somos seres de comportamento, não é? O ser humano é um ser de comportamento. Sem dúvida. Assim que pare de ser orientado por uma equipa, se não mudarmos comportamentos com o passar do tempo, o que vai acontecer é que ao fim de 2 ou 3 anos os doentes estão-nos a bater outra vez à porta. E está tudo bem na mesma, porque sabemos que a obesidade e o excesso de peso é um problema recidivante, crónico, que não deve de ser culpado. As pessoas não estão com excesso de peso ou com obesidade porque são malandras ou porque são... Eu tenho muitas vezes pessoas a chorar no meu consultório nas primeiras consultas, ou porque não se gostam de ver ao espelho, ou nem se veem ao espelho, ou porque deixam de tirar as t-shirts ou porem-se de biquíni à frente, ou deixam de ir à praia porque não querem estar à beira dos amigos, acontece muito agora no verão, ou porque, por exemplo, alguém que tem lipedema acham que é porque não fazes exercício, como é que tu fazes ou então é do crossfit que fazes, ou da corrida que fazes. Portanto, há muito julgamento e há muito tabu à volta do excesso de peso e da obesidade. E é muito importante nós trabalharmos também isto e percebermos que a mudança de comportamento e até de pensamento sobre nós próprios vai determinar uma mudança que, mesmo que a pessoa, não é de peso que se trata, mesmo que a pessoa depois aumente 2 ou 3 ou 5 quilos, a pessoa vai retomar facilmente ajuda para não deixar que isso escale outra vez para os 10 ou para os 15 ou para os 20 ou para os 30 quilos que já conseguimos emagrecer em equipa. E estava aqui a falar muito bem nesta questão do índice de massa corporal, porque parece que estamos rotulados, não é? Isso. Aquele valor, se está Isso. acima deste valor já tem Isso. obesidade, Isso. abaixo deste valor magreza e, portanto, às vezes nós temos é que nos sentir bem, não é? Isso mesmo, isso mesmo. Uma das perguntas que faço sempre na Fortius, quando vem algum doente pedir-me ajuda, é exatamente isto, então, mas que peso é que para si está bem? Que peso é que quando via na balança, dizia assim, doutora, estava mesmo bem, sentia-me com saúde, com vitalidade para brincar com as crianças, ou para fazer a minha profissão, sentia-me com energia, sentia-me com saúde, não me sentia inchado, com dificuldade de apertar os sapatos, ou de subir 2 lances de escadas sem ficar a morrer. E esse peso é o peso ideal para a pessoa. Porque, repare, eu posso ficar muito bem pelo índice de massa corporal com 50 quilos. Eu com 50 quilos não me sinto bem. Sou larga, toda a vida fui grande, estou a dar um exemplo, não é? Mas é isto. Nós temos que perguntar sempre à pessoa qual é o peso ideal para si. O índice de massa corporal é uma relação clara, estatística, entre a altura e o peso. Mas reparem que não está a estratificar nem o bem-estar da pessoa, nem a tal gordura que a dieta cetogénica consegue tirar, a tal gordura lipoinflamada, carregada de células inflamatórias, não está a estratificar a gordura visceral. O que não falta, principalmente nos homens, vê-se muito isto. Homens que até andam no ginásio, homens que durante a semana até estão espetaculares, chegam ao fim de semana, bebem umas cervejitas e comem umas tainadas, como se diz aqui à moda do Porto, claro. Não é? Do Norte. E o que acontece é que tem uma gordura visceral, uma barriguinha de grávida de 9 meses, não é? Tal e qual. E porquê? É uma gordura visceral. Nós vamos ver uma gordura visceral que o normal é entre 1 a 9, tem 23, 30, e nós dizemos assim, não, isto não é saúde. Mas no índice de massa corporal até estão ali nos 26, 27, dependendo da altura. Portanto, cada vez mais as sociedades científicas estão a defender, e as sociedades europeias e internacionais à volta da obesidade, os consensos à volta da obesidade, veem muito o perímetro abdominal, a gordura visceral e uma relação que ainda não é muito falada, mas que é a relação cintura-anca, que é precisamente aquela relação que nos dá a anca, portanto a parte óssea, não é? Com a cintura onde nós temos toda esta gordura visceral. E é nesta zona que nós temos que trabalhar também muito. É lógico que depois é muito bom perder braços, perder um bocadinho por todo, até cabermos na nossa roupa com que nos sentimos bem. Claro, que nos completa. Isso. Mas é fundamental que se perceba que isto do índice de massa corporal e cabermos numa referência não é tudo. Sem dúvida alguma. E tenho acompanhado muitas pessoas a quem sugere precisamente a dieta cetogénica pelos excelentes resultados que apresenta. Sim, continua a ser algo muito bom, principalmente em quem tem esta lipoinflamação. Pessoas que já tentaram de tudo. Eu gostava de ser aquela médica que vinham ter comigo só para perderem 2 ou 3 quilos, mas geralmente quem vem ter comigo são pessoas que já passaram por muitas dietas, por muita desinformação, por muitos remédios milagrosos, só milagres. Principalmente nesta altura do verão, sim, não é? Dieta da sopa, dieta do ananás, dieta da água, dieta disto, dieta daquilo. Foram ao médico, que muitas vezes nem é médico, A, B, C, D, herbanárias, isto e aquilo, e vêm frustrados, cansados, saturados de, no fundo, quererem perder peso, não é? Quererem ver as suas análises melhoradas e não conseguirem. Portanto, a dieta cetogénica continua a ser uma dieta excelente
principalmente percebendo que é um meio para atingir um fim. Não vamos ter restrição alimentar durante muito tempo, precisamos pelo menos de um mês ou de 15 dias, dependendo daquilo que temos que perder, para que o metabolismo perceba que tem que mobilizar a gordura como combustível energético e não que precisa de ingerir açúcar e açúcares de absorção rápida para conseguir manter-se ativo. E o nosso corpo é incrível. O nosso corpo é fantástico. Adapta-se muito bem, o nosso organismo, não é? E depois, de facto, nem tem essa vontade, como estava a dizer, de comer esses Depois nós açúcares. conseguimos dissociar, na dieta cetogénica, há uma dissociação neurocomportamental entre a fome emocional, eu não tenho fome, mas apetece-me comer tudo, e por muito que coma, não é? Acabo por nunca estar saciado, porque é uma coisa emocional, e por outro lado a fome fisiológica. Comias uma sopa, tens fome, comias uma sopa, eu digo muitas vezes aos meus filhos lá em casa, comias uma sopa agora, sopa não. Então, mas e se fosse, mas um leite achocolatado eu queria, pois querias, isso não é fome, é gula. Pois. Portanto, com a dieta cetogénica a pessoa deixa de sentir a fome emocional. Há quase como um aumento da leptina, da hormona da saciedade e uma redução da grelina. E, portanto, da hormona da fome. E, portanto, se nós conseguirmos dissociar a parte hormonal da parte emocional, nós conseguimos controlar aqui um bocadinho melhor. Claro, se pensarmos, não é? Isso. Faz todo o sentido. É importante mantermos-nos hidratados ao longo desta dieta. Aqui a água é sempre fundamental. Super, super, super importante. Portanto, nos primeiros dias a pessoa pode sentir cansaço, dor de cabeça, é o craving, tal e qual como alguém que deixa de fumar ou que deixa de beber álcool e tinha uma adição. O açúcar é uma adição fortíssima. Houve um estudo em Harvard muito interessante com ratinhos que colocaram os ratinhos viciados numa droga e no açúcar e depois privaram-nos das duas drogas, era cocaína e açúcar. Ao fim de 15 dias voltaram a pôr os ratinhos nesse labirinto e quase 100%, 90 e tal por cento dos ratinhos foram todos a correr para o açúcar. Portanto, o açúcar tem um poder fortíssimo. É normal que nos 3 primeiros dias, com a evicção total de açúcares, a pessoa sinta cansaço de cabeça, irritabilidade, zangada com o mundo. Ao fim de 3 dias, 2, 3 dias, as pessoas dizem: doutor, não sei o que é que aconteceu, acordei e disse: estou cheia de energia, já não preciso do açúcar. É que até aquele reboçado e aquela pastilha elástica que a pessoa metia na boca, muitas vezes era em busca de um açúcar escondido, ok? A água é fundamental para todos nós em todo tipo de dietas. 70% do corpo humano é água, nós precisamos muito da água e quem tem um sistema, uma função renal normal, é fantástico beber água porque é uma forma fácil e rápida e gratuita que o corpo nos deu, o nosso corpo é fantástico, de eliminarmos as toxinas e tudo aquilo que não interessa ao corpo. E, portanto, é fundamental que se bebam 2 litros de água. Nesta altura do ano em que há muito calor, agora com os incêndios, é fundamental que as pessoas se hidratem, está bem? E água não são refrigerantes. É verdade. E a água não é cerveja. Cerveja vai aumentar, portanto, a sede. E, portanto, a água, a hidratação, andarmos sempre com uma termos, com água, até com água fresca, porque não é? Que uma termos que consiga conservar água fresca é um hábito também que se cria. É verdade. Sra. Doutora, muito obrigada por estar connosco no consultório a abordar este tema tão importante e que vai levar os nossos telespectadores a colocarem aqui muitas questões. Espero que sim. Vamos precisamente ouvir a sua dúvida depois deste curtíssimo intervalo. Dúvida é essa relacionada então com esta dieta que aqui conhecemos, dieta cetogénica, ou também dúvidas relacionadas com medicina estética. Vamos abrir as portas do consultório depois deste intervalo. Inscreva-se através do nosso número de telefone 22 508 3297 ou também do nosso endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Connosco continua a doutora Adriana Relvas, médica de medicina estética, agora aqui disponível até ao final do consultório de hoje para o ouvir, para o ler também. Queremos ajudá-lo nesta última parte. Até já.